Dentro do ciclo de palestras do Life Fitness Digital Experience 2020, a gente recebe Manuel Lopes Dias, professor e especialista em treinamento personalizado e lesões, idealizador do programa de treinamento Lesão Zero. O tema será treinamento personalizado e lesões. Olá, bem-vindo ao novo projeto da Life Fitness Experience Digital. Hoje você é meu convidado para o nosso bate-papo a respeito de treinamento personalizado e lesões. Vamos iniciar o nosso bate-papo passando pelo mercado para personal trainer especialista em lesões, o conceito e definições, avaliação e perfil do cliente. Vamos falar um pouco a respeito das lesões, as principais lesões e a prescrição dessas lesões. Apresento um breve currículo para vocês, como licenciatura plena em Educação Física, tenho bacharelado em treinamento desportivo, sou pós-graduado em bases metodológicas do treinamento desportivo e personal trainer. Também sou pós-graduado em fisiologia do exercício e biomecânica da atividade motora, avaliação e reabilitação pelo Hospital das Clínicas de São Paulo. Atualmente sou membro da Sociedade Brasileira de Personal Trainers e recentemente fiquei entre os 10 melhores profissionais pela Sociedade Brasileira de Personal Trainers do país. Bem, sou palestrante e consultor técnico há 20 anos, onde atendo algumas empresas como o Sesc, Bung, Banco do Brasil, Polícia Militar, o Rotary, Vale do Rio Doce, o próprio Conselho Regional de Educação Física, no Viva EF, tive a oportunidade de participar, e algumas empresas internacionais. Bem, aqui estão as minhas redes sociais, para você que desejar entrar em contato, fique à vontade. Bem, pessoal, agora vamos falar diretamente do treinamento personalizado e lesões. O treinamento personalizado cresce a cada dia, devido ao pós-pandemia, né, toda essa situação que nós passamos no mundo inteiro. As pessoas estão procurando cada vez mais o profissional que atenda às suas necessidades de uma maneira segura, com eficácia. E a parte das lesões estão acometendo inúmeras pessoas, independente da idade, independente da raça, independente do poder econômico. Então hoje eu venho falar com vocês o seguinte: quantos profissionais, quantos personal trainers, especialistas em treinamento e lesões você conhece? O mercado busca por este profissional, pelo profissional especialista em lesões, pelo personal especialista em treinamento. As pessoas querem segurança na hora de treinar. O profissional que vende saúde o ano todo é o personal trainer especialista em lesões. Ele vende a parte preventiva, a parte da prevenção e a parte da manutenção da saúde, com exercícios o quê? Corretivos, com exercícios de fortalecimento, com exercícios específicos para cada objetivo do que a pessoa está procurando. Vamos dar uma olhadinha no mercado. Segundo os dados do Conselho Regional de Educação Física, o CREF4, Estado de São Paulo, nós temos mais de 100 mil graduados hoje no mercado. Veja bem, você tem que ter um diferencial. Qual é o nicho de mercado que você busca? Quais são os clientes que você atende atualmente? Será que você está no mercado satisfeito? Você está feliz? Então a minha dica é: procure dentro do mercado alguém que tenha as características que você vai conseguir atender da melhor forma possível. Qual é o seu nicho de mercado? Eu pergunto para você. Ou melhor, seu subnicho. Eu posso trabalhar com corrida de rua? Posso. Posso trabalhar com lesões para corredores? Posso. Posso trabalhar com lesões para mulheres que correm? Posso. Veja bem, o mercado vai abrindo cada vez mais e não temos profissionais para atender toda a demanda. E aí eu faço uma pergunta a você. Você escuta o seu cliente? Ou escuta quem está próximo a você? Quantas vezes você já não ouviu? Olha, professor, o meu ombro estrala, o meu joelho faz barulho, eu tenho um certo desconforto, meu joelho parece que tem um bloqueio, estrala. Tenho muita dor, incômodo. Será que esta pessoa que está relatando isso para você é um cliente potencial? Sim, esta pessoa é um cliente potencial para você. Ou ela conhece alguém com essas características. E o mercado, mais uma vez, precisa desse profissional para atender esta demanda. O nosso maior problema o que é? É o posicionamento deste profissional. Como você se posiciona frente ao mercado? Como você explica para o seu aluno o que é atividade física, o que é exercício físico? Será que esporte e saúde realmente caminham juntos? Por mais que tenha novas tecnologias, novos métodos e meios de treinamento,
como devemos apresentar isso para os nossos clientes. Então uma dica é, converse com o seu cliente, aproxime-se, explique para ele o que é atividade física. Atividade física é qualquer movimento que nós fazemos, sem ter algo planejado, sem ter um horário, sem ter algo fixo que você tenha que realizar. O exercício físico são movimentos o quê? Orientados, supervisionados por um profissional de educação física. Ele tem tempo, ele tem a duração que inicia, que termina, ele tem a intensidade, ele tem a quantidade que você vai fazer, ele tem o número de repetições que você vai fazer, o tempo de descanso entre uma série e outra. Então isso é importante você explicar para o seu aluno e não simplesmente só falar para ele, nós vamos fazer um exercício físico, falar bonito. Não, ele tem que saber essa diferença, porque você pode estimulá-lo a treinar quando não estiver com você, no momento de lazer. E aí sim ele vai entender, hoje eu vou fazer uma atividade física, mas vai me ajudar no meu condicionamento. O esporte, será que esporte é igual uma prática normal de exercício físico? Qual a diferença do esporte com o exercício físico? Esporte visa o quê? Performance. Esporte está atrelado a lesões. O esporte está atrelado ao quê? A medalha, a vitória, a esforço. Então o que acontece? Você tem que passar isso para o seu aluno de uma maneira fácil, simples e direta. Caso da saúde, como que você vai explicar para o seu aluno? Você não vai só falar para ele, a saúde é a ausência de doença. Não, você tem que explicar que quando ele pratica o exercício físico, ele faz atividade física, ele tem benefícios para com a saúde dele. Ele vai dormir melhor, ele vai caminhar melhor, ele vai poder brincar com o neto, com o filho, ele vai fazer todas as atividades do dia dele de maneira o quê? Satisfatória e principalmente, na maioria das vezes, sem dor. No entendimento do seu aluno, ele pode entender o esporte como saúde se ele tem como exemplo o Cristiano Ronaldo, vamos colocar um exemplo, um jogador entre os melhores do mundo, que se cuida, faz um trabalho preventivo exaustivo e tem todo um controle, desde a sua alimentação, a maneira de treinar, os métodos de treinamento, uma equipe médica multidisciplinar por trás dele, né, um esporte de alto nível, ou a pessoa pode entender como esporte algo que seja ligado à lesão direta. Aqui tem uma amostra do jogador Michael Leite, quando jogou pelo Santos, que teve um trauma direto, quer dizer, o esporte está ligado a lesões. Então, cuidado quando você usa essa frase para o seu aluno, esporte é saúde, porque ele tem que entender que esporte tem ligação direta com lesões e o esporte visa performance, visa primeiro lugar, é competição, tudo bem? Passando aqui, é importante você explicar também como você faz para periodizar o treino dele. E não só falar, eu vou periodizar seu treino. O aluno muitas vezes ele não sabe, legal, o professor explicou que é periodizar, o que será que é periodizar? Devemos lembrar que periodização vem de período, vem de planejar, planejamento. A proposta de você fazer uma periodização é para que você desenvolva um raciocínio lógico e uma sequência de ações e estímulos. Dessa maneira você vai analisar os dados em uma sequência pedagógica, podendo avaliar e reavaliar em um prazo e um tempo determinado. Desta maneira, o seu aluno vai entender o porquê de você prescrever alguns exercícios para ele. Então isso é importante nós colocarmos, que a periodização, o planejamento requer tempo, requer dedicação do profissional e requer dedicação de quem está recebendo essa periodização, esse treinamento. O aluno ele tem que fazer parte de todo o processo da prescrição do treinamento personalizado. Então, cuidado quando você virar para o aluno e falar assim, olha, eu mudei seu treino. Explica para ele o que você mudou, aonde você mexeu, porque ele vai entender, a partir do que é um planejamento, uma periodização, poxa, legal, o professor agora vai passar mais exercício assim, ele vai enfatizar tal capacidade física. Isso é importante você passar para o seu aluno. E aí eu entro na parte da avaliação. Como nós acabamos de citar a periodização, que dentro dela inclui a parte das avaliações, é importante você comentar a importância de todo tipo de avaliação, seja ela a clínica, principalmente que na parte médica, né? Você ter lá, submeter o aluno a passar por um médico de esporte, um cardiologista, antes de iniciar a prática com você.
e ele passar a fazer o teste de esforço, né? Fazer toda a parte clínica, hemograma completo. De repente o médico vai pedir uma outra situação, se ele apresentar uma possível lesão, já que ele nem saiba. Isso vai te trazer segurança, vai trazer segurança tanto para o seu cliente e para você, que é o principal, que vai estar também atendendo esse cliente ali. Lembrar que a avaliação não só física, esquecer que a avaliação física não é só para ver análise de percentual de gordura, como muita gente coloca, né? Hoje as pessoas estão nessa busca desenfreada por redução de peso corporal. Cuidado, explique a importância para ele da avaliação física para o acompanhamento dentro da prescrição dos exercícios. A avaliação funcional, como você pode realizar essa avaliação e como você pode ajudar o seu cliente por meio desses resultados. Isso é mais importante que a própria avaliação. A partir do momento que o seu cliente entende a importância da avaliação clínica, da avaliação física funcional, eu particularmente não separo a avaliação física da funcional, né? Você de repente trabalhar com o seu cliente, olha, você vai fazer agora um teste de equilíbrio. Você não precisa falar para ele. Põe ele numa situação que você saiba que está treinando ou avaliando o equilíbrio do seu cliente e pede para ele fazer, porque você tem que tomar alguns cuidados. Quando você fala, vamos fazer um teste, aquilo já reprime um pouco o seu cliente. E de repente você faz o teste e não fala, é como se fosse a síndrome do avental branco. A pessoa está tudo bem, mas quando ela chega para passar em consulta médica, ela vê o médico ali à frente, ela já tem uma alteração da pressão arterial, né? Por medo, por alguma consequência que o médico vai falar. Então, dentro da educação física também tem esse problema. Quando você fala para alguém que você vai fazer um teste, alguns recebem bem a ideia, outros já começam a ficar nervosos. E aí eu coloco para vocês também algo que poucos profissionais ainda utilizam, uma avaliação do comportamento. Você avalia o comportamento do seu cliente? O que eu quero dizer não é para você fazer uma avaliação psicológica. Ninguém aqui vai fazer o papel do psicólogo, e sim está interagindo dentro de um processo que você entenda o comportamento deste cliente desde o momento que ele entrou em contato com você, bateu um papo com você, fez as avaliações e está começando um treinamento. Porque aí sim você vai saber como ele chega até você, como ele está treinando aquele dia. Será que ele está dando realmente os 70%, 80% que você precisa dele naquele treino? Será que ele está motivado com aquele tipo de treino? Será que você tem um feedback dele após o treino ou após uma sequência de treinamentos? Ele te deu essa resposta? Como que você avalia isso? Como que você consegue avaliar nele essa resposta? Então é importante você ter uma clareza do perfil do seu cliente, tá? O que nós podemos citar aqui? Eu utilizo muito para fazer análise do perfil de alguns clientes a ferramenta DISC. Por esta ferramenta você entende o que o cliente tem mais de dominância, aonde que ele tem mais estabilidade, aonde você consegue ter mais influência com ele. Então é uma dica que eu dou para vocês. É uma ferramenta de fácil utilização e que vai te ajudar muito na prescrição dos exercícios. Dentro da sua periodização, do seu planejamento, coloque a avaliação comportamental. Você não vai se arrepender. E lembrar que toda avaliação ela deve ter um objetivo muito bem claro, muito bem estabelecido. O objetivo das avaliações ela pode ser como uma avaliação de diagnóstico, né? Avaliação diagnóstica que serve para fazer uma análise geral do cliente ou algo muito pontual daquele cliente-paciente. Quando nós temos o objetivo de formativa, você já está dentro de um processo. A diagnóstica seria a primeira avaliação que você faz. Você está conhecendo o seu cliente, está iniciando um relacionamento com ele, né? Hoje, na era digital, essa avaliação já está sendo o quê? Realizada por formulários. Muitos profissionais já estão deixando prontos formulários. Quando a pessoa entra em contato pela rede social, ele já encaminha para a pessoa uma avaliação básica, uma anamnese básica, horário que ele dorme, o que ele gosta de comer, o que ele gosta de fazer de atividade física nas horas livres, quantas horas ele trabalha por dia, quanto tempo ele utiliza o celular, né? Porque aí você já tem outra função para avaliar, querendo ou não. As pessoas passam hoje muito tempo em home office e as posturas não são das melhores. Então, nesse sentido, você está conhecendo o seu cliente pela primeira vez.
Quando nós temos o objetivo como formativa, esta avaliação ela já vem para um reteste. Ela vai avaliar o processo de aprendizagem, o que ele está fazendo com você, como foi o que você passou para ele, da maneira que você passou. Será que ele entendeu de uma maneira clara, objetiva? Ele está conseguindo realizar tudo o que você pediu? Ele está dentro daquelas metas estabelecidas que você fez com ele? Ele pediu, ele veio fazer a avaliação, ele contou qual era o objetivo dele. Ah, professor, eu quero emagrecer 5 quilos, reduzir 5 quilos de peso corporal. Tá bom, ele está atingindo, ele está próximo dessa meta? Opa, está muito longe, o que nós podemos mexer no treino? Então converse com o seu aluno para que seja realmente um relacionamento, para você obter o resultado da maneira que ele espera. E aí você ganha um cliente, você vai ter um poder de retenção muito grande nesse sentido. Quando nós temos o objetivo, na avaliação física tem como objetivo ser a somativa, seria o que? A somatória de todas as avaliações realizadas durante um determinado período. Então, quando eu faço a periodização, eu conto lá, né, os meses que eu vou trabalhar com esse cliente, quais são os dias ou meses que ele tem de folga, eu tenho uma previsão de faltas possíveis, eu tenho lá se ele vai tirar férias em tal mês, eu tenho a possibilidade de me enviar os treinamentos para ele via online hoje, ele vai fazer aula presencial comigo 2 vezes e 1 vez online, quer dizer, eu tenho que ter todo o processo montado, toda a estrutura montada, para quando chegar no final eu ter essa avaliação de maneira somativa e somar todos os resultados que eu consegui durante esse período e apresentar de uma forma o quê? Limpa e clara para ele. Fala, olha, aqui nós não atingimos o resultado que você desejava, porque precisei mudar um pouco aqui, falhamos aqui, interagimos pouco aqui. Então isso deixa você o quê? Um profissional livre para ele ter acesso e não um profissional que realmente só fala para ele, ó, eu vou fazer tal avaliação e tal dia. E aí ele vem, avalia, legal, vai embora. E depois você manda o resultado para ele de uma maneira o quê? Direta, não conversa, não explica o resultado das avaliações para ele. E isso não é legal para você e não é legal para o aluno. Todo aluno deseja o quê? Atenção. Ele quer saber o porquê que ele fez aquele teste, por que ele estava fazendo aquele exercício físico. É nessa hora que você vai ganhar cada vez mais o seu cliente. Bem, falando especificamente de lesões, vamos entrar agora na parte da estrutura. Quando você deseja ser um especialista em lesões, você deve estudar muito bem o funcionamento do corpo humano, a parte da fisiologia, a parte da biomecânica, a parte da anatomia, quer dizer, você tem que ter um conjunto de matérias e disciplinas que você realmente se dedique a elas para você desenvolver a melhor prescrição possível para o seu aluno. No caso aqui eu coloquei a estrutura de maneira bem simples, então vamos pegar um exemplo aqui. Se eu for falar de joelho, eu devo conhecer muito bem toda a articulação do tornozelo, do joelho, do quadril. Por quê? Porque uma coisa está ligada à outra. Aqui do lado eu coloquei a articulação do joelho, olha, com os ligamentos, a parte óssea, a parte muscular aqui em cima, já aqui está o fêmur, a parte óssea, a patela. Então o que acontece? O profissional especialista em lesão, ele deve estudar fisiopatologia. Nós não temos isso na nossa grade curricular, a educação física não tem fisiopatologia. Mas para você atuar de maneira bem significativa e eficaz nessa área do treinamento, você deve estudar a fisiopatologia. Especificamente a lesão, é extremamente importante que você relate isso para o seu aluno. Que a lesão ela pode ser ocasionada por um ferimento ou trauma e existem vários tipos de lesões. Nós não vamos decorrer aqui porque o tempo acaba sendo um pouco reduzido, mas você deve explicar para o seu aluno quais são os tipos de lesões que podem acontecer e o que é uma lesão, não tecnicamente, mas explicar para ele que é um termo não específico utilizado para descrever qualquer alteração patológica ou traumática de um tecido. Isso é lesão. E que isso pode acarretar perda de função de uma parte ou mais do seu corpo. Então quer dizer, muitas vezes a pessoa tem a lesão de ombro, mas ela não consegue pegar uma garrafa d'água, porque para ela movimentar o braço inteiro, ela precisa do ombro. E aí ela, com esta dor, já limitou outras partes do corpo. Então isso é importante você explicar de uma maneira, como eu falei, tranquila, direta para o seu aluno, sem usar termos técnicos. Você deve entender os termos técnicos, porque se ele pedir para você entrar em contato com o médico, com o fisioterapeuta, você não pode falar eu acho, você tem que partir para a parte técnica das lesões.
Aqui um exemplo que eu coloquei, os graus de entorse. Então nós temos aqui grau 1, grau 2 e grau 3. Aonde que você vai entrar com o treinamento aqui, meu camarada? Isso que você tem que entender. Aqui está a articulação, olha, do tornozelo. Então eu coloquei aqui, tem os ligamentos, e vamos supor que a lesão foi aqui. E ela apresenta grau 1, que é uma distensão, né, com microlesões, grau 2, que já é uma lesão parcial, aqui ele apresenta, e grau 3, que é a ruptura total, geralmente, né, já vai para a cirurgia. Como que eu vou identificar estes graus e ajudar o meu aluno a recuperar ou a treinar com esse tipo de lesão? Então o profissional de educação física, ele não pode, em momento algum, fazer o papel do fisioterapeuta ou do médico, querer dar um diagnóstico. Só que você tem que entender da lesão, porque você vai fazer parte de todo o processo de recuperação. Então, se nós pegarmos aqui o grau 1, quais são os sintomas clássicos de uma lesão de grau 1, de uma distensão, aqui no caso de tornozelo? Ele limita o movimento, ele apresenta rubor no local, vermelhidão, ele fica com processo quente, ele tem edema, dependendo da altura, mais ou menos, né? Os sintomas clássicos aí de um processo inflamatório. Quando você parte já para um grau 2, ele apresenta esses sintomas de uma maneira mais efetiva ainda. Uma limitação maior de movimento, você não consegue mal apoiar o pé no chão. No grau 3, geralmente você não apoia esse tipo de lesão aqui, você não consegue nem apoiar. Onde que você vai atuar? Ah, ele passou por um processo cirúrgico, veio a primeira fase, teve o fisioterapeuta e você vai entrar logo após o físio, ou muitas vezes trabalhando em conjunto com o fisioterapeuta. Então é importante que você conheça a respeito da lesão, do mecanismo da lesão, o que ocasiona a lesão e como você ajudar na recuperação dessa lesão. É essa parte que você, profissional de educação física ou personal trainer, pode atuar e ganhar muito dinheiro nesse mercado, que falta profissionais para atender toda a demanda. É importante que você conheça muito bem os planos do nosso corpo. Lembra lá atrás na faculdade que você estudou plano sagital, coronal e transversal? Está aqui. Você precisa conhecer tanto de planos como de padrões de movimento ou padrão de movimento. Hoje está sendo muito mais falado padrão de movimento, e lógico você tem que entender de eixos e planos, mas graças principalmente à pirâmide da performance. Vou citar aqui o Gray Cook, né? Um fisioterapeuta que desenvolveu uma pirâmide relacionada à performance, né? Ao movimento, ele coloca, e que hoje é muito utilizada como uma ferramenta de prescrição por vários profissionais do movimento. Ele coloca aqui a base da pirâmide, né? A importância de realizar um movimento bem eficaz, esse movimento depois com uma característica de performance, ele sendo de uma maneira melhor executado, e por último, ele desenvolveu isso uma habilidade fantástica de movimento. Então essa pirâmide da performance do Gray Cook relata muito isso e é uma ferramenta que está sendo muito utilizada por vários profissionais, não só da educação física, quem trabalha com movimento. E agora, vamos falar da prescrição dos exercícios para três lesões, específicas que eu coloquei aqui. Lembrando que hoje, quando nós falamos em recuperar, em treinar pessoas, abriu um leque cada vez maior. Sempre existiu o treinamento de força, hoje em alta o treinamento funcional, né, os exercícios combinados ou conjugados, depende de cada terminologia, o treinamento de mobilidade articular, que acaba estando ligado diretamente no treinamento funcional, o mobility training, como alguns chamam, e a parte do exercício aeróbico, que sempre teve. Não coloquei aqui, ainda temos a parte da liberação miofascial, né, e algumas técnicas específicas de alongamento, de fortalecimento. Mas enfim, aqui eu coloquei as 4 grandes estruturas que nós temos hoje para trabalhar o treinamento do seu aluno e auxiliar diretamente tanto na avaliação como no treinamento e na recuperação de lesões. Agora apresento para você 3 lesões de joelho. A primeira, a respeito da artrite, um processo inflamatório crônico de uma ou mais articulações, podendo apresentar várias causas. Os sintomas clássicos da artrite são dor articular, rubor, rigidez, uma restrição de movimento, inflamação constante naquela articulação, edema, né, inchaço e
todo o redor da articulação fica comprometido. Apresento a você 2 exercícios para artrite no joelho. Simples de executar e muito eficaz para esta condição clínica do seu cliente. Lembrando que quem apresenta artrite nos joelhos tem limitação de movimento. Então é importante que os seus exercícios para artrite tenham uma limitação, um ângulo de segurança e uma exigência muito forte de todo o quadríceps, sem fazer a flexão, sem dobrar os joelhos. Então eu coloco aqui o estabilizador frontal de joelhos, sentado, e a extensão de joelhos deitado. São 2 exercícios simples e muito eficazes para essa patologia. Na condromalácia patelar, nós temos um desgaste do revestimento da patela, desta cartilagem atrás do nosso osso móvel, a patela, ok? Da estrutura do joelho. Aqui ele está bem, está bem em evidência o local que acontece esta lesão. Desta forma, eu apresento a vocês os principais sintomas e sinais da condromalácia patelar. A condromalácia patelar ela pode ser por causa hereditária, por fraqueza muscular, por um movimento repetitivo que você esteja fazendo, por sobrepeso e principalmente por movimentos inadequados. Por quê? Quando nós fazemos uma flexão de joelho, se você não tem a musculatura condicionada, toda vez o tendão vai tracionar essa patela de uma maneira bem significativa. E por você ter esse desgaste, esse amolecimento, né, da cartilagem atrás da patela, você vai sentir dor. Então os principais sintomas e sinais clássicos da condromalácia patelar é o aumento da dor durante o treino, é a crepitação, aqueles estalidos, a dor na região anterior do joelho, a dor ao subir e descer escadas, como eu falei, quando você faz o mínimo de flexão e extensão, devido a esse amolecimento da cartilagem, toda hora ela encosta osso com osso, e isso gera uma dor durante esse movimento de flexão e extensão. Você apresenta um edema articular, o seu joelho fica inchado, fica desconfortável, parece que tem água dentro do joelho. Você aperta e ele está com muito edema. E principalmente movimentos repetitivos fazem com que você aumente esse nível de dor. Então a condromalácia patelar, o que seria? Esse amolecimento desta cartilagem e o contato praticamente do osso com outro osso, esse osso móvel que nós temos na estrutura do joelho, a patela, encostando. E muitas vezes ele saindo do eixo. Quando você tem a tróclea patelar, se ele sair desse eixo, ele causa uma dor absurda. Apresento agora a você 3 exercícios para condromalácia patelar. O primeiro é o alongamento da musculatura posterior com os pés em paralelos. O segundo, o alongamento dos músculos posteriores da perna com a faixa elástica. Reparem, o primeiro você pode executar em qualquer lugar de uma maneira bem simples e rápida. O segundo, você necessita de um colchonete e uma faixa elástica ou uma toalha para você apoiar a ponta, né, nos pés e estender o membro. Reparem, é importante frisar que o tornozelo, joelho e quadril estão alinhados. Em nenhum momento a cliente tira o quadril do chão. Isso faz com que mantenha a saúde da coluna dela em dia, sem sobrecarregar as demais articulações. O terceiro é o estabilizador frontal de joelho em pé. Durante este movimento flexão, a elevação do membro, você faz uma força com o quadríceps e o ilipsoas, exigindo uma estabilidade do joelho. Reparem que a cliente mantém os pés em dorse, o pé em dorsiflexão, quer dizer, a ponta do dedo voltada para a pessoa. Desta maneira, ela estabiliza a articulação do joelho, conseguindo fazer o movimento, fortalecer, sem aumentar a dor e apresentar dor, nem antes, nem durante e nem depois do exercício. Para ajudar você a avaliar, treinar e recuperar melhor o seu cliente, apresento o programa Lesão Zero, a fase básica e a fase específica. Na fase básica, nós temos 2 situações, a recuperativa, regenerativa, e a preventiva, prevenção à volta à rotina. Na fase recuperativa, os fármacos analgésicos e exercícios isométricos serão os principais a serem prescritos e realizados. Já na fase de prevenção e volta à rotina, o fisioterapeuta geralmente inicia o processo e você, o personal trainer especialista em lesão, vai dar continuidade a todo o tratamento ou treinamento. A fase competitiva
é a fase que entra as reavaliações constantes pelo médico e os testes periódicos. Mas esta fase nós damos este nome apenas para o aluno que compete, que é um esportista. Já a tendinite da pata de ganso, apresento para vocês aqui o local exato da dor. Nós temos a articulação do joelho e a tendinite da pata de ganso, ela acomete esta região, a parte interna, onde apresenta a dor. A tendinite da pata de ganso é caracterizada pelo desconforto e dor localizada na região interna do joelho, principalmente quando você sobe e desce escadas, quando você flexiona, dobra o joelho e quando você estende o joelho. No praticante de corrida, é muito comum o desconforto na fase de apoio, quando o atleta está correndo e ele toca o solo, este impacto gera um desconforto na região interna do joelho. Agora eu apresento 3 exercícios a você de como melhorar, como prevenir e recuperar o seu cliente que apresenta tendinite da pata de ganso. O primeiro exercício é o estabilizador frontal e lateral do joelho em pé, com a mini band, criando uma resistência para fortalecer todo o mecanismo de flexão e extensão do joelho. O segundo exercício é o abdutor de quadril deitado, isométrico com a mini band. Quer dizer, o seu aluno vai fazer a força para abrir a perna e sustentar por determinado período. Mas ele pode fazer de maneira dinâmica, tudo depende do processo que ele se encontra. O terceiro exercício é o abdutor de quadril, conhecido como conchinha com mini band. Esta faixa elástica cria uma certa resistência, fortalecendo o vasto lateral e principalmente o glúteo médio, que vai auxiliar em todo o processo de recuperação da tendinite da pata de ganso. A mensagem que eu deixo a você é que quando planejamos algo com metas e objetivos bem definidos, não tem dia, não tem hora e nem local para acontecer. Acredite em você, tenha fé e seja incansável na busca do seu objetivo. Deixo com você as minhas redes sociais para batermos um papo mais adiante e apresentar o treinamento Lesão Zero. Um treinamento que vai ajudar você a como avaliar, treinar e recuperar melhor o seu cliente com dor. Tenha um diferencial na sua profissão personal. Procure o programa Lesão Zero, entre em contato comigo. Obrigado a Life Fitness pela oportunidade e a você por estar aqui conosco. Este é o Life Fitness Digital Experience 2020. Não se esqueça de dar sua nota para essa palestra no botão abaixo do vídeo. Os palestrantes disponibilizaram o conteúdo para download. Aproveite para ver outros conteúdos desse canal ou continue navegando pela plataforma. Você pode voltar, ver, rever e compartilhar esta experiência até o dia 26 de dezembro de 2020. Aproveite!